Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Nessa semana, começaremos o conceito de limite, tá? E aí, antes da gente definir o que é um limite, né, o limite de uma função, vamos tentar entender um pouquinho para que ele serve, né? Qual que é o objetivo da gente trabalhar com o limite, tá? Para isso, então, pessoal, eu vou começar definindo aí, né, considerando uma função, tá? A seguinte função, f de x igual 2x mais 3, que multiplica x menos 1, dividido por x menos 1, tá certo? Essa função, na verdade, ela poderia ter sido escrita da seguinte maneira, né? Se eu aplicasse a distributiva aqui, ó, poderia ser 2x vezes x, vai dar, vou fazer aqui primeiro, tá? Daria 2x quadrado, depois menos 2x, depois mais 3x, né? Então fiz aqui 3 vezes x, agora 3 vezes menos 1, menos 3, e aí na verdade isso daria 2x ao quadrado mais x menos 3 dividido por x menos 1, tá? Então, na verdade, né, essa função aqui é a mesma, né, essa função aqui, ó, escrita dessa maneira, é a mesma que essa parte que está em azul aqui, tá certo? Bem, mas por que eu escrevi desse jeito aqui? Né, dessa primeira parte que eu grifei em amarelo? Para entender que na parte de cima eu tenho um x menos 1, e na parte de baixo, no denominador, também tem um x menos 1. Então ela está multiplicando por x menos 1 e está dividindo por x menos 1. Na verdade, eu posso cancelar essa parte aqui, e essa função, então, simplificada, ela pode ser escrita como 2x mais 3, certo? Só que é a parte que eu coloco aqui embaixo. Ó. Essa função, depois que eu simplifico ela, ela pode ser escrita como 2x mais 3. Bem, só que, embora a função aqui ela já tenha sido simplificada, a inicial é essa função. E essa função ela tem uma restrição. Qual que é? Por ser uma divisão, né, o denominador não pode ser zero. Então, esse x menos 1 tem que ser diferente de zero. E se x menos 1 tem que ser diferente de zero, obrigatoriamente o x tem que ser diferente de 1. Então, o domínio dessa função vão ser todos os números reais, exceto o menos 1. Né? Ou seja, a gente acabou achando o domínio da função. São os reais, exceto 1. E para todos esses números, então, diferente de 1, eu posso fazer essa simplificação e escrever essa função da maneira 2x mais 3. E se a gente fizer o gráfico dessa função inicial ou dessa função aqui, levando em consideração que essa função, né, ambas só existem para x diferente de menos 1, a gente tem esse gráfico aqui, tá certo? E aqui, ó, no ponto x igual a 1, a gente tem uma bolinha aberta. Deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem, ó. Para o ponto x igual a 1, tem uma bolinha aberta aqui. Né? Isso quer dizer que a função não existe no ponto 1. E aí, pessoal, o que a gente vai ver logo mais definir o limite ele quer entender o comportamento da função para quando x se aproxima de um valor. Tá? E nesse valor que o x está se aproximando, que os valores de x se aproximam, a função pode existir ou não. Então, para ilustrar esse caso aqui, eu vou querer estudar o comportamento da função
quando x se aproxima de 1, tá certo? Ou seja, perceba que no ponto 1, a função ela nem existe. No ponto 1, como o próprio domínio que a gente já achou, no ponto 1 a função nem existe. Mas o que está acontecendo quando x se aproxima de 1? Então, a gente vai agora começar a entender o comportamento dessa função quando x se aproxima do ponto 1. E aí, valores de x cada vez mais próximos de 1 pode ser à esquerda de 1, então são valores menores do que 1, ou à direita de 1. Então, quando eu me aproximo de 1 por valores maiores do que 1. É isso que eu vou tentar entender. O que está acontecendo com a função quando os valores de x se aproximam de 1, tá? Então, para a gente ilustrar aqui, eu peguei alguns casos. Eu já fiz o resultado aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar por um, depois a gente pode pensar para os outros. 0,9. Então, se eu substituir isso aqui, nessa função inicial, deixa eu só apagar aqui, nessa função inicial, ficaria, olha lá, Então, eu estou fazendo agora aqui, o f de 0,9. Então, eu colocaria aqui, 2 que multiplica 0,9 mais 3, que multiplica 0,9 menos 1, dividido por 0,9 menos 1. É isso? Então, quando eu faço a operação aqui, vamos ver quanto que dá. 2 vezes 0,9, isso vai dar 1,8. 1,8 mais 3, né? Então, estou resolvendo essa parte aqui, 2 vezes 0,9, esqueci de pôr a vírgula aqui, né? Dá 1,8. 1,8 mais 3 dá 4,8. Então, ficaria 4,8, que multiplica 0,9 menos 1, dá menos 0,1. Dividido por menos 0,1. É a mesma parte, né? E aí, na prática, se eu quisesse aqui, né, poderia multiplicar por menos 4,8 por menos 0,1 e depois dividir por menos 0,1, né? Ou eu posso já estar multiplicando por menos 0,1, está dividindo pela mesma coisa, cancela. Isso dá como resposta 4,8. Tá? Então, significa que quando eu pego o valor aqui, né, que está por aqui, 0,9, o valor do y lá em cima está dando 4,8. Bem, mas eu quero estudar o comportamento da função para valores de x cada vez mais próximo de 1. Então, o que eu fiz? Eu peguei um valor menor, 0,9, né? Depois, substitui por um outro menor, mais próximo ainda de 1, só que menor ainda do que 1, 0,99. E percebi que o resultado, quando eu substituo lá na função, né, eu não vou fazer aqui, mas eu deixo para vocês substituírem lá, dá 4,98. Quando eu pego um valor menor ainda do que 1, porém mais próximo de 1, 0,999, o valor dá 4,998. Quando eu pego o valor 0,9999, o resultado substituo na função, o resultado da função dá 4,998. Quando eu pego 0,99999, o resultado da função nesse ponto dá 4,99998. Tá? Então, eu percebo por aqui, né? Vou apagar essa seta aqui. Percebo que conforme eu estou pegando valores menores do que 1, mas me aproximando de 1, né? E aí, se vocês perceberem, 0,99, 0,9, 0,99, 0,999, ou seja, está ficando cada vez mais próximo de 1. A gente começa a perceber que o resultado da função está se aproximando de um número aqui, né? A gente já pode falar aqui, né, que está se aproximando de 5, por valores menores que 5. Quando eu faço a mesma coisa para valores se aproximando de 1, só que por valores maiores do que 1, então está, né, do lado de cá, 1,1.
Substituo lá da 5,2, tá? 1,01, 5,02. 1,001, 5,002. Quando eu pego x igual a 1,001, 5,0002. 1,00001, 5,00002. O que eu estou querendo mostrar com isso, pessoal? Eu começo a perceber que no ponto 1, eu não posso substituir. Mas eu posso substituir um valor bem próximo de 1. E eu começo a perceber que tanto para valores menores do que 1, quanto para valores, né, lembra que menores do que 1 está aqui, ó, para valores menores do que 1, quanto para valores maiores do que 1, conforme eu me aproximo do ponto 1, o resultado da função está se aproximando de 5, que é o que eu começo a perceber aqui, ó, no gráfico da função. Aqui eu fiz o gráfico primeiro, né, pessoal, para a gente ilustrar, para a gente ter uma ideia visual. Na prática vai ser o contrário, vão ter funções em que eu vou usar o limite para construir o gráfico. Então o limite vai ser mais uma ferramenta da construção do gráfico, tá certo? Então, pessoal, eu começo a perceber aqui, ó, vemos em ambas as tabelas que quando x se aproxima cada vez mais de 1, o valor da função, que é o f de x, se aproxima cada vez mais de 5. Ou seja, é possível fazer com que o valor de f de x se aproxime de 5, tanto quanto desejamos, bastando para isso tomar um valor de x suficientemente próximo de 1. Ou seja, ele está me dizendo aí que conforme eu pego um valor cada vez mais próximo de 1, o resultado fica cada vez mais próximo de 5. Ou seja, conforme o x se aproxima de 1, o valor da função se aproxima de 5. Perceba, pessoal, que o limite, ele me interessa na proximidade. No ponto específico, não me interessa. Porque olha lá para você ver, para esse caso específico que a gente está trabalhando, o x está se aproximando de 1, mas a função ela nem existe no ponto 1. Então, olha lá, no domínio dela, se a gente observar, ela nem existe no ponto 1. Tá certo? Então, nós estamos estudando o comportamento de uma função próximo de um ponto em que ela não existe. Ah, mas só uso para funções em que nesse ponto ela não existe? Não, eu vou trabalhar também com funções que de repente no ponto ela existe. Mas o que eu estou querendo ressaltar é, próximo, no ponto em si, pouco importa. O limite, a gente vai estudar o comportamento da função próximo do ponto. No ponto a função pode existir ou não. Tá certo? Então aqui, pessoal, eu começo a perceber o seguinte, que a função f de x está entre dois valores, quando o x está entre dois valores. Tá? Aqui é só uma ideia, se você olhar aqui, ó, o f de x está entre... Deixa eu apagar essa parte só para ressaltar de novo aqui. Ó. Vou apagar aqui. Então eu percebo o seguinte, que o f de x ele está entre 4,8 e 5,2, né? Então você pensa lá no 5 que a gente falou, ele está 0,2 para cima e 0,2 para baixo, né? Quando o x está entre, né, está se aproximando de 1, mas ele está entre 0,9 e 1,1. Então, o x, quando ele está entre 0,9 e 1,1, o f de x está entre 4,8 e 5,2. E eu percebo isso conforme o x vai se aproximando aqui, né? Conforme o f de x vai ficando cada vez num intervalo menor, aqui cada vez mais próximo de 5, o valor de x está se aproximando de 1. Essa parte, pessoal, eu não vou chamar atenção, mas isso daqui é o que gera, né, na verdade, é a definição, tá? Então, na prática aqui, quando a gente vai demonstrar pela definição, a gente vai mostrar que qualquer incremento que a gente coloca no f de x, né? Então, olha lá, o 5, que era o resultado do limite, o 5 mais um epsilon ou 5 menos um epsilon, a gente demonstra que existe, né, no x
1 menos 1 delta e 1 mais 1 delta. Então, a gente mostra que por qualquer epsilon que a gente pega aqui, existe um delta aqui. Isso é a definição, tá? Então, na prática, eu estou mostrando o seguinte. Qualquer intervalo que eu pegue aqui, ó. Então, quando eu falo lá 5 mais 1 epsilon, aqui, ó. 5 mais um epsilon. Quem que é o epsilon? Essa distância aqui, do 5 até essa parte. 5 menos um epsilon, tá aqui. Eu formo um intervalo. Eu consigo mostrar que aqui embaixo, ó, também vai ter um intervalo. E quem que é esse intervalo? Aqui é 1 menos o delta e aqui é 1 mais o delta, né? Lembrando que essa palavra, ó, é um epsilon, né? Uma letra grega, e essa daqui é um delta, né? Minúsculo aí, tá bem? E aí eu consigo mostrar o seguinte, que qualquer epsilon que eu pego, ou seja, por menor que seja esse intervalo que eu tenho aqui, ou seja, eu posso ir diminuindo o epsilon aqui, consequentemente eu estou diminuindo esse intervalo, eu consigo mostrar que existe um outro intervalo aqui, e que para x que eu pegue dentro desse intervalo, me leva dentro desse intervalo que está aqui. Então, resumindo, isso é a definição, tá? Não se preocupem com isso, né? A parte teórica aí. E aí, quem gostar de matemática, tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nessa parte que é importante, né? Eu aconselho vocês a assistirem. Tem uma videoaula do Ferreto que explica um pouco mais por definição, né? Eu coloquei lá no material complementar como que a gente acha o limite usando a definição, que é essa parte de epsilon e delta, tá? Na prática, eu estou mostrando o seguinte aqui, que para qualquer intervalo que eu tenha aqui, próximo do 5, né? Eu consigo achar um outro intervalo aqui. Ah, mas o que você quer dizer com isso, então? Quer dizer que conforme esse intervalo vai diminuindo, ou seja, o epsilon vai diminuindo, o intervalo vai diminuindo, esse intervalo vai diminuindo também, mas eu consigo garantir que conforme eu vou pegando valores de x cada vez mais próximo de 1, eu consigo, o valor de y está cada vez mais próximo de 5. O que eu estou garantindo com isso? Que conforme o x se aproxima de 1, o valor da função se aproxima de 5. Eu estou demonstrando aquilo que a gente fez, né, intuitivamente aqui com esses valores. Tá certo? E aí a gente tem essa definição, então, ó. Só que antes de falar a definição, vamos só entender aqui, né? É o seguinte, a gente vai usar essa notação aqui, ó. A gente vai falar, né, para dizer, conforme o valor da função está se aproximando de um ponto, a gente vai usar o limite. Então, o limite da função que eu estou trabalhando. Então, cada exercício a gente vai ter uma função. Quando x se aproxima de um determinado ponto, né, essa setinha para dizer que ele se aproxima, tá certo? O resultado da função se aproxima de 5, ou seja, o limite é igual a 5, tá bem? Então, olha, dizemos, então, que o limite de f de x, quando x se aproxima de 1, é igual a 5. A gente vai usar esse símbolo que está aqui embaixo para representar isso, tá? Então, vai ser sempre o limite de uma função, quando a função depende de uma variável, então o x se aproxima de um valor aqui, e aí se esse limite existir, vai dar um resultado que a gente vai colocar aqui. No começo a gente vai trabalhar com todos os limites que existem, né? Mas logo mais a gente vai ver que tem casos em que o limite não existe, tá? Aqui é a definição, tá? É a parte teórica que garante tudo isso, mas que a gente não vai entrar, tá? Em cursos, né, de matemática, física, cursos mais teóricos, a gente foca muito nessa parte da demonstração, né, usando a definição. Aqui não vai ser o nosso foco, tá? E aí, pessoal, a partir dessa definição, vem alguns teoremas. Tudo que é teorema, pessoal, é possível de ser demonstrado. Mas como que eu demonstro esses teoremas aqui? Demonstro usando a definição. Tá? Então, se vocês pegarem um livro de cálculo, aí vocês vão encontrar os teoremas e as demonstrações dos teoremas. Tá? Porém, aqui o nosso foco não é a demonstração, né? É sim a utilização dos teoremas, eu só vou citar os teoremas. Mas fique claro que todos os teoremas têm demonstração.
tá? Primeiro aqui, teorema da unicidade. Teorema da unicidade. O que ele está dizendo? Se o limite existe, ele tem um único resultado. Não tem como ter dois limites. Não é o mesmo limite ter dois resultados. O resultado do limite ele é único. Tá certo? Então, se eu faço o limite para uma determinada função f de x, quando x se aproxima de um ponto que eu estou chamando de A aqui, e esse resultado der um valor aí que eu estou chamando de L1. Outra pessoa fizer, né, o mesmo limite da mesma função quando x se aproxima do mesmo ponto, então é o mesmo limite, e chegar no resultado L2, obrigatoriamente esses resultados eles têm que ser iguais. Tá bem? Então, o que eu estou querendo dizer com esse teorema, resumindo, quando eu calculo o limite de uma função para x se aproximando de um ponto, esse valor ele é único. Tá? Outros teoremas aí que vão ajudar a gente a calcular os limites, a fugir daquela definição e resolver os limites, né? Sem precisar fazer pela definição, tá? Primeiro limite, se a gente tem aqui uma função afim, ó, uma função da forma mx mais b, uma função do primeiro grau, tá? Se a gente tem uma função do primeiro grau, para x limite, olha lá, dessa função do primeiro grau, quando x se aproxima de A. A está representando um valor qualquer pertencente lá, né? Porque eu quero ver se o x se aproxima dele. Se eu for calcular esse limite, quando eu tenho uma função afim, eu posso substituir o lugar que tem x pelo valor que o x está se aproximando aqui. E aí, então, eu posso só trocar. Então, aqui, a função é mx mais b, quando x se aproxima de A, limite, eu troco o lugar que tem x por A. E, consequentemente, isso vai me dar o resultado do limite. Tá? Algumas consequências. Se o m for zero, aí, em vez de ser função afim, né, essa parte vai zerar, vai ser uma função constante. Ficaria só isso. Limite de B quando x se aproxima de A. Ou seja, pessoal, quando x se aproxima de A de uma função constante, para qualquer valor de x, ela sempre vale a mesma coisa. Então, ela sempre vale B. Então, o limite de uma constante vai ser sempre o valor da constante. Tá? Então, imagine o seguinte, se você voltar lá na parte de funções, os eixos aqui, tem uma função constante, ela vale sempre o mesmo valor. O x se aproximando de um A. Quando se aproxima pela esquerda ou pela direita, a gente substitui lá, dá sempre o quê? Dá sempre o mesmo resultado. Então, para qualquer valor de x que se aproxima de A, o resultado da função dá sempre o valor da constante. Consequentemente, esse limite é o valor da constante, tá? E se o m for igual a 1 e o b for igual a 0? Essa função aqui, ó, deixa eu só apagar. Se o m for 1, fica 1 vezes x, fica x. Se o b for 0, fica só x. Então, se a função for isso, limite de x quando x se aproxima de A, é só eu trocar. Tá? Então, vamos lá, olha aqui, ó, vamos resolver alguns limites. Nesse primeiro momento, pessoal, vocês vão ver que na prática, no começo, a gente só troca lugar que tem x pelo valor que está se aproximando. Logo mais, a gente vai ver que em alguns casos não vai dar para resolver desse jeito. Mas no primeiro momento a gente faz isso. Olha lá, 3x mais 5. Limite de 3x mais 5 quando x se aproxima de 2. Então, usando esse teorema 1, eu posso trocar o lugar de x por 2, não é? E aí vai ficar 3 vezes 2 mais 5. Faça a multiplicação primeiro. 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. Não é? Limite de uma constante quando x se aproxima de 5. Limite de uma constante vai ser sempre ela mesma. Tá certo? Limite da função x quando x se aproxima de menos 6. É só eu trocar o lugar do x por menos 6, né? E vai dar menos 6. Uma informação importante, pessoal. Perceba que enquanto a função depende de x, né, deixa eu colocar só um vermelho aqui. Quando a função ainda depende de x, o limite ainda está aparecendo. O símbolo do limite está aparecendo.
A partir do momento que eu troco o lugar do x por esse número aqui, é como se eu resolvi o limite já. Então, eu já troquei o símbolo do limite, né? Não aparece mais. E aqui agora virou uma conta. Então, daqui para cá eu já resolvi o limite. Daqui para cá eu já resolvi o limite. Daqui para cá eu já resolvi o limite. Então, o símbolo do limite deixou de existir. Tá? Então, o primeiro caso a gente está vendo aqui quando a função é uma constante, quando é uma função afim, né? Agora, segundo teorema, quando eu tenho a soma ou a subtração de várias funções. Então, eu quero fazer assim, ó, limite, né, de uma função mais outra função. E aí poderia ser várias funções. Na prática, pessoal, quando o x se aproxima de um ponto A, o que eu vou fazer? Quando é soma, aqui, né, pessoal, esse símbolo é só para dizer que é soma ou subtração. Tanto faz, vale para soma e vale para subtração, tá? Estou mostrando isso. Então, quando eu vou fazer isso aqui, pessoal, é como se eu fosse fazer aqui, ó, uma distributiva. Né? Não é bem uma distributiva, mas é um teorema que nos garante. Eu posso fazer primeiro o limite dessa parte, depois eu faço o limite dessa segunda parte, vou fazendo o limite de cada parte separadamente, depois os resultados eu somo. Então, na prática aqui, ó, limite da primeira função, quando x se aproxima de A. Aqui em cima eu já falei que ele vale L, né? Ou, né, valeria aqui, falei que vale L1. Então, o que eu faria? Colocaria o resultado dele. Faria o limite da segunda parte, colocaria o resultado. Se aqui for soma, eu mantenho soma aqui dos resultados. Se aqui for subtração, eu mantenho subtração. Aí vou fazendo isso passo a passo, tá certo? E aqui no primeiro teorema eu fiz para dois casos, ó. Limite de f mais g, né? É o limite de f mais o limite de g, faço eles separadamente e o resultado eu somo. Se eu tiver mais do que duas funções, continuo fazendo do mesmo jeito. Certo? Então, o limite da soma é a soma dos limites. Né? Limite de uma subtração é a subtração dos limites. Então, na prática, eu vou fazer quando eu tenho uma soma ou subtração, eu faço os limites separados e os resultados dele eu multiplico. Tá certo? Bem, outro caso aqui. Quando a gente tem multiplicação de duas funções e quero calcular o limite, né, quando x se aproxima de um número aqui. Na prática, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o limite de uma vezes o limite da outra e os resultados de cada limite eu vou multiplicar. Tá? Ah, e se eu tenho várias funções, todas juntas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o limite de cada uma e o resultado de cada uma depois eu multiplico. Tá? Consequência dessa daqui. Se eu tenho a mesma função sendo multiplicada várias vezes, eu tenho então f de x elevado a n. Né? E aí isso aqui pode ser escrito como o primeiro limite deu L, então fica L elevado a n. Então, na prática, pessoal, eu tenho o limite dessa função toda. Ó. Eu posso aplicar o limite só na parte de dentro, o resultado depois eu elevo a esse expoente. Lembrando que esse expoente, né, a gente falou aqui para um expoente inteiro positivo, mas ele pode ser também negativo, ele pode ser fração, e aí se ele é fração, vira uma raiz. Então, na prática, quando a gente tem um limite, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, só para ilustrar, limite quando x se aproxima de 2 dessa função raiz de 2x mais 4. Eu posso pegar e fazer isso, ó, raiz quadrada, aplicar o limite só na parte de dentro. Tá? Então, pelo teorema 3, eu posso fazer isso. E essa parte aqui agora, de dentro, como que eu resolvo? Usando o primeiro teorema lá que a gente viu. Tá bem? Esse teorema aqui, ó. Esse teorema aqui. Tá? Enfim. São algumas propriedades que nos permitem aí resolver, né, alguns limites sem precisar usar a definição. A gente está fugindo da definição aí, tá certo? Então, eu vou mostrar agora alguns exemplos, né, na próxima aula e mais alguns teoremas.